Oi, pessoal, tudo bem? Você sabia que antes do processo de alfabetização de uma criança existe o processo de letramento? Não sabia? Então vem comigo que eu vou te contar. Oi, meu nome é Malu, eu sou pedagoga, estudante de psicologia e se você já me acompanha, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, aqui no canal a gente aborda temas como inteligência emocional, autoconhecimento e, claro, sobre educação. E o tema do vídeo de hoje é: como que a gente ensina uma criança a ler? Bom, o processo de leitura e o processo de escrita, ele vem antes do processo de você chegar e falar para a criança: M com A faz má, D com I faz di. Então, vem antes desse processo. Antes do processo de alfabetização, existe o processo de letramento. Bom, gente, o que é esse processo de letramento? O processo de letramento envolve a criança começar a reconhecer as letras, começar a desenvolver a psicomotricidade fina. O que é psicomotricidade fina, Malu? Meu Deus, explica, a gente não conhece esse termo. Psicomotricidade fina é esses movimentos da mão, esses movimentos mais afinados mesmo, menos brutos, né? Porque o bebê, quando ele ainda é muito pequenininho, os movimentos são mais brutos, não é ainda essa pega de pinça que a gente chama. O bebê ainda pega as coisas com a mãozinha inteira. Então, a psicomotricidade fina também precisa estar bem desenvolvida para a criança aprender a escrever, por exemplo. Então, o processo de letramento, ele começa muito cedo, muito antes de você pensar em realmente alfabetizar essa criança. Então, quando você vai ler um livro, uma das coisas que envolve o processo de letramento é você passar o dedo nas palavras, nas frases, para essa criança começar a perceber da onde a gente começa a ler. A gente começa a ler da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, isso, ó, de você ir passando o dedo, era uma vez uma criança que vivia numa vila, e aí você vai contando e passando o dedo. Isso, além de fazer a criança entender isso, que a leitura se faz da direita para a esquerda, de cima para baixo, isso também vai começar a fazer ela entender os sons, porque toda vez que você passa naquela letra ali, que ela ainda não entendeu que é uma letra, mas toda vez que você passou ali naquele símbolo, fez um som de A. Ah, então eu entendi. Ah, tem esse som. Então você vai começar a fazer esse processo. Antes de você mostrar qualquer coisa, mostrar qualquer som, você só vai ler passando o dedo. Na escola também é muito legal você usar a chamada, né? Então quando ainda é muito pequenininho, você coloca uma foto da criança e o nome embaixo. E depois, quando a criança estiver mais velha, você tira essa foto, deixa só o nome para a criança primeiro ir reconhecendo o próprio nome. E ela, aos poucos, sozinha, vai criando essas conexões, de perceber que a letra que tem no nome dela, Aline, é a mesma que tem no nome da amiga, Alice. Então ela mesma vai começar a fazer essas conexões de: e olha, é a mesma letra do meu nome, e faz o mesmo som, olha só que interessante. Então a criança vai criando esses processos dentro dela, vai naturalizando, e aí na frente o processo de alfabetização vai ficar muito mais simples e muito mais orgânico, natural para a criança. Então a gente vai fazer todo esse processo, e desenhar é muito importante para o processo lá na frente de escrita, para a criança aprender a ter essa firmeza. Então a psicomotricidade fina, ela é ensinada, ela é desenvolvida por meio do desenho, por meio do rabisco, por meio do corte com a tesoura, às vezes por meio de rasgar, por meio de seletividade, de vocês selecionando ali objetos com o dedinho assim, depois usando pinça mesmo. Então a gente vai desenvolvendo a musculatura, vai fortalecendo os dedinhos dessa criança, vai desenvolvendo isso nela por meio desse tipo de atividade. Às vezes os pais observam a professora fazendo esse tipo de atividade com a criança e eles não sabem o que está por trás, e muitas vezes a gente escuta: meu Deus, ela só bota as crianças para desenhar, não tem nada de útil nessa educação infantil. E isso é muito útil, gente. O desenho, o rabisco, o corte com a tesoura, o faz de conta, tudo isso é essencial para o desenvolvimento da sua criança, para o desenvolvimento desse pequeno aí que vai crescer e vai ser um adulto muito mais desenvolvido, com facilidade em leitura ou não,
com facilidade na escrita ou não, depende desse desenvolvimento da base. Então, antes de você pensar no processo de leitura ou de escrita de uma criança, você precisa passar por essas fases. Você precisa passar pelo letramento. Você vai começar a mostrar palavrinhas, pedir para ele ligar, mesmo que ele erre, não tem problema. Então, esse negócio do nome das crianças é muito legal, porque tendo o nome das crianças e o nome embaixo, né? Depois de um determinado momento, você corta ali, ó, deixa os nomes separados, pede para a própria criança tentar encontrar a foto dela e o nome dela. E ela vai errar nesse processo, tá tudo bem. E quando ela errar, entenda por que ela cometeu esse erro. A Alice e a Aline provavelmente vão trocar os nomes delas algumas vezes na hora de pegar ali na chamada. Por que elas cometem esse erro? Porque tem letras muito parecidas. E isso confunde. E quando ela pegar, você não vai falar pra ela, não, você errou, é esse. Você vai falar, ai, que legal! Olha, esse nome tem a letra A, né? Igual o seu nome. Mas olha aqui, esse nome tá escrito assim, Alice. O seu é Aline. Alice. Olha aqui, ó. Essa letrinha aqui faz esse som aqui, ó. C. E o seu é assim, ó. Aline. E mostra pra ela, na chamada dela, a diferença de um pro outro. E assim essa criança vai criando conexões e a leitura vai vir de forma natural, orgânica e muito tranquila para essa criança. Quando você vê, essa criança já vai estar falando, já vai estar lendo uma ou outra palavrinha ali e você vai ficar chocado. Mas, claro, que o processo da escola também é muito bem-vindo. Então, eu espero que a sua criança esteja matriculada na escola e se ela estiver com dificuldade na escola, faça isso. Desenvolva a leitura em casa, leia com essa criança. Traga ela para a leitura dentro de temas que ela já se interesse. Então, vai junto com ela, vê se ela está entendendo o que ela está escutando, se ela está entendendo essa história. E se tiver muito difícil, dá um passinho para trás, traga uma história mais simples. E assim, aos poucos, a gente vai desenvolvendo a leitura e a escrita nessa criança. Vocês já sabiam disso? E isso serve para todo mundo também, não só para quem tem criança em casa e para quem quer alfabetizar e para quem quer, enfim, ensinar alguma criança a ler e escrever. Isso serve para os adultos também. Como que você vivencia os seus processos? Como que você olha para as suas metas? Você olha para uma meta grande e você já fala, o que eu faço para chegar aqui? Antes de chegar aqui, tem um processo anterior. Você olha para esse processo anterior, o que você precisa fazer antes de começar a botar esse projeto aqui? Antes você vai ter que, por exemplo, uma pessoa que quer abrir uma loja, antes de abrir uma loja, ela vai ter que pesquisar qual é esse público dessa loja, qual é o valor desse material que ela vai precisar. Além do material de, sei lá, se ela for vender roupa, além de comprar roupa, ela vai comprar roupa pronta ou ela vai mandar fazer? Se ela for mandar fazer, onde tem costureira, qual é o preço do tecido, quanto que custa para mandar entregar. Então você vai ter que ver todo esse processo antes. Você não chega e fala, vou abrir uma loja, plim, abrir uma loja. Não é assim que funciona. Então todos os processos da nossa vida envolvem coisas antes do processo, entenderam mais ou menos? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu esteja aqui agregando para vocês de alguma forma. Se vocês gostaram ou vocês acreditam que esse conteúdo pode agregar na vida de alguém, não se esquece de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal e comentar. Comenta aí o que você quiser que eu vou adorar trocar com vocês. Um beijo e até a próxima!